Olha, agora a gente fala de uma obra que conta muito da história dos redentoristas em Goiás. Um livro lançado pela editora Redentorista mostra qual a relação dos missionários com o surgimento da imprensa aqui no estado de Goiás, a partir de um jornal muito famoso no início do século passado. Vamos acompanhar na reportagem. Cada página desse livro promove uma verdadeira viagem no tempo. É como se voltássemos para as décadas de 20 e 30, quando o Brasil e o estado de Goiás passavam por grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Nesse mesmo período, entre 1922 e 1931, circulava pelas ruas da capital da fé um jornal impresso chamado Santuário da Trindade, que aos poucos foi conquistando seu espaço e ganhando popularidade na região. O jornal era parte do assunto cotidiano de muitos amigos e famílias que se reuniam para passar um tempo de qualidade e juntos comentavam as principais notícias daquele momento. Entre a população, não há dúvidas que esse jornal fazia total sucesso, justamente por ter respeito e credibilidade ligados ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ele era o único jornal católico de Goiás em circulação naquela época e com o maior número de assinantes e leitores diretos e indiretos. Este professor aqui, que é o organizador do livro, não? Professor Robson Gomes Filho, ele que coordena o mestrado em História da Universidade Estadual de Goiás, e ele é também um especialista na obra dos redentoristas aqui nesse estado. Então, com muito carinho e com muito cuidado, ele se dedicou a essa pesquisa, contando com a colaboração de outros pesquisadores, inclusive um historiador redentorista, que é o padre Gilberto Paiva, que sabe tão bem sobre a importância e a atuação dos missionários redentoristas no contexto da sociedade brasileira, e também outros pesquisadores, como Paulo Afonso, o professor Paulo Afonso Tavares, que é lá de Trindade, que é conhecedor da atuação, da presença dos redentoristas lá naquela cidade. E também com outros autores aqui, eles trataram sobre essa importância, a importância do jornal Santuário da Trindade na formação, no desenvolvimento do estado de Goiás. Apaixonado por história e pesquisador de religião, o professor Robson Gomes começou a estudar sobre o jornal. Foi então que ele convidou alguns amigos para colaborarem e juntos escreveram o livro Santuário da Trindade, os Redentoristas e sua primeira contribuição à imprensa goiana. Essa é a sua mais recente obra, mas o longo processo de escrita começou em 2022, quando o jornal completou um século de vida. A questão do jornal Santuário da Trindade vem desde o ano de 2009, quando eu escrevi meu trabalho de conclusão de curso ainda na graduação. Ali eu estudei o movimento messiânico de Santa Dica, em Goiás, e um dos instrumentos de contestação desse movimento, de combate à parte do movimento e à própria Benedita Cipriano Gomes, foi o jornal Santuário da Trindade. Então ali eu tive o primeiro contato, eu fui até o arquivo dos Redentoristas, com autorização da congregação, para pesquisar o próprio jornal, fotografei todo o jornal e dali eu já me apaixonei com as possibilidades que esse jornal trazia, com a sua história, com aquilo que ele contribuía com um movimento de imprensa ainda muito incipiente no estado de Goiás. O jornal tem uma elasticidade de possibilidades de pesquisa, de assuntos que vão da Europa da época ao Brasil e a Goiás, que é imensa. Então, todos os mais importantes assuntos do Brasil que passaram pela história mundial e do estado de Goiás estão presentes nessa edição de 1922 a 1931 do jornal Santuário da Trindade.
Publicado recentemente pela editora Redentorista, esse livro é um resgate da contribuição dos missionários redentoristas à sociedade. Essa história não ficou no passado e foi apagada. Pelo contrário, ela precisava ser contada para essa geração. Resgatar essa história, esse legado da contribuição dos redentoristas na imprensa aqui no estado de Goiás é uma forma de homenagear tanto aos romeiros lá do passado, que foram leitores do jornal Santuário da Trindade, quanto aos redentoristas que produziram esse jornal, que fizeram que esse jornal fosse um instrumento de evangelização, de comunicação, de cultura para o estado. Homenageando a iniciativa pioneira, que foi o jornal Santuário da Trindade, a gente quer reconhecer toda essa importância da imprensa, da comunicação social, das mídias sociais, que são como que um espaço de evangelização que os missionários redentoristas estão aí presentes e atuantes na evangelização do país. O livro deixa claro o humor e assuntos que eram relevantes, além de mostrar o que mudou e o que se manteve de uma época para outra. Tem uma pesquisa que uma orientanda minha de mestrado, a Milena, fez sobre a mulher e a moda no jornal Santuário da Trindade. Como ela fez depois da gente já ter iniciado e concluído o projeto desse livro, acabou não entrando nesse livro, mas está disponível na internet para consulta. Nessa pesquisa dela fica muito evidente os costumes e a maneira como o que é considerado moral, o que é considerado correto, o que deve, em uma determinada época, ser endossado ou deve ser combatido, muda. Então, o jornal e a leitura desse livro que a gente está publicando agora traz essa possibilidade de que não apenas o leitor faça uma viagem no tempo daquilo que era costume, daquilo que era correto, daquilo que era visto como moral, daquilo que era visto como combatível, declinável, como também tem uma perspectiva de comparação. O que mudou de lá para cá, o que se manteve de lá para cá, que era considerado naquela época e ainda hoje é considerado. A leitura é agradável e instigante, prendendo o leitor do início ao fim. Ao folhear e mergulhar nas 194 páginas, os devotos passam a conhecer alguns fatos históricos e entender como a casa do Pai funcionava naquele período. Olha, quem ama história, quem gosta de história e quem é devoto do Divino Pai Eterno tem que ler esse livro, porque vai gostar muito. A leitura é muito agradável, é muito interessante, porque vai trazer curiosidades sobre a história, sobre a ação missionária dos redentoristas lá no início do século XX. Vale a pena ler. E lembrando que se você quiser mais informações, basta acessar o site da Editora Redentorista, viu? editoraredentorista.com.br. Lá, além dessa obra de comunicação, tem também vários outros títulos de oração, de história, tem a história do Santuário Basílica. Essa editora que é muito bem cuidada por todos os redentoristas aqui da província de Brasília.